Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nesta aula começaremos a estudar a unidade 8, onde veremos os números na forma de fração. Então abra o seu livro na página 230. As frações estão presentes em nosso cotidiano. Vemos o uso das frações em várias situações. Por exemplo, quando repartimos uma pizza em várias fatias iguais. Quando cortamos um bolo em pedaços iguais. Quando compramos uma barra de chocolate e percebemos que ela é composta de vários pedaços menores. Então, veremos esses exemplos, e muitos outros ainda nesta unidade. Vamos acompanhar mais algumas situações. Observe essa imagem. Percebemos que temos duas roletas que foram divididas em partes coloridas. Eu pergunto para você: em quantas partes foram divididas cada roleta? Vou aguardar 5 segundos para você responder. Ok, vamos responder. Se observarmos bem, cada roleta foi dividida em 8 partes. Tenho outra pergunta para você responder. Que fração representa a parte vermelha da roleta 1? Vou aguardar mais 5 segundos para você responder. Ok, vamos responder. Se observarmos, temos apenas uma parte vermelha. De 8 partes que é o total. Então podemos dizer que temos 1/8. Ideia de fração. Fração é um inteiro que é dividido em várias partes iguais. Muitas vezes precisamos de um número que possa representar um pedaço, uma parte de algum objeto. Para isso, utilizamos os números na forma de fração. Observe algumas divisões que Isabela, Mário e Ana fizeram. Isabela dividiu o chocolate em 4 partes iguais. Mário dividiu o canudo em 3 partes iguais. Ana dividiu o bolo em 8 partes iguais. Cada um dos pedaços, do chocolate, do canudo e do bolo, representa uma fração do inteiro. Vejamos agora, frações que representam a parte colorida de algumas figuras. Observa-se que temos 4 figuras em cima, e 4 figuras embaixo nesse quadro. Das 4 figuras que estão do lado de cima do quadro, temos a primeira figura de cor azul, representa um meio, pois ela tem uma parte pintada, de 2 partes que foi dividida a figura. A segunda figura de cor verde, representa um terço, pois ela tem apenas uma parte pintada, de 3 partes que foi dividida a figura. A terceira figura de cor vermelha, representa um quarto, pois ela tem uma parte pintada, de 4 partes que foi dividida a figura. Da mesma forma a quarta figura de cor amarela, representa um quinto, pois ela tem apenas uma parte pintada, de um total de 5 partes que foi dividida a figura. Vejamos agora as 4 figuras do lado de baixo do quadro. A primeira figura de cor azul, representa 2/2, pois ela tem as 2 partes pintadas, de 2 partes que foi dividida a figura. Também dizemos que representa toda a figura inteira. A segunda figura de cor verde, representa 2/3, pois ela tem 2 partes pintadas, de 3 partes que foi dividida a figura. A terceira figura de cor vermelha, representa 3/4, pois ela tem 3 partes pintadas, de 4 partes que foi dividida a figura. E por fim, temos a quarta figura de cor amarela, que representa 4/5, pois ela tem 4 partes pintadas, de um total de 5 partes que foi dividida a figura. Os números 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/2, 2/3, 3/4 e 4/5. São frações, pois representam partes de um inteiro. Veremos agora os termos de uma fração. Toda fração tem 2 termos, que são separados por um traço horizontal. O termo que fica em cima do traço é chamado de numerador. E o termo que fica embaixo do traço é chamado de denominador. O numerador é a quantidade de partes que está sendo destacada, ou seja, a quantidade de partes pintadas da figura. O denominador, por sua vez, é o total de partes em que foi dividido o inteiro. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!